falando dessa tentativa do governo aí de dar um cavalo de pau no rumo dos preços dos combustíveis, cortando ICMS, cortando o imposto que abastece os cofres estaduais. Bom, o governo conseguiu as assinaturas para avançar no Senado com uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que isenta de impostos federais e estaduais a cobrança de combustíveis. Essa aí também prevê quase 30 bilhões de reais em compensação financeira, ou seja, você está perdendo ICMS de um lado, governo estadual, então eu estou aqui, tem 30 bilhões do outro para você não ficar tão na penimba, né? Vem para cá a Juliana Lopes trazendo todo o registro dessa movimentação que é vital para o governo. Ju, você está vendo, né? O cara lá dos Estados Unidos pedindo para supermercado segurar preço. Pois é, Dani, essa PEC, a gente lembra, é aquela que prevê compensação do governo federal, esses 30 bilhões de reais, para os estados que conseguirem zerar as alíquotas sobre diesel e também sobre energia elétrica. A gente está falando de dois pontos específicos. E, de outro lado, a gente tem aquela que limita o teto do ICMS. Então, para além do teto, tem essa medida também, que muito provavelmente vai ser protocolada hoje, porque o senador Carlos Portinho, que é o novo líder do governo, inclusive aqui no Senado, conseguiu a quantidade mínima, um pouquinho mais das assinaturas, para que essa medida seja feita, para que a PEC seja protocolada, e a gente precisa acompanhar o andamento dela. Lembrando, PEC é aquela que tramita num tempo diferente aqui, né? Passa por comissão normalmente, tem discussão no Senado, na Câmara, mas há uma intenção de que ela seja votada já na semana que vem, então esse trâmite precisa ser acelerado. Por isso a grande expectativa é por essa quantidade de assinaturas para que ela fosse protocolada. Agora a gente precisa acompanhar essa tramitação e também tivemos novidade em relação àquele texto do teto do ICMS, Dani. Ju, conta pra gente, então, o que foi que Fernando Bezerra, que é aí o responsável por alinhavar esse preço, ó, a pessoa tá com o preço na bomba na cabeça. É o responsável por alinhavar esse texto. Quais são os próximos passos aí? Vota na segunda mesmo, é isso, Ju? A expectativa é essa, Dani. A gente lembra que ele manteve, ontem adiantou alguns pontos desse texto, hoje fez a leitura oficialmente no plenário do Senado e manteve a espinha dorsal daquele texto que foi aprovado na Câmara, que garante que esses serviços sejam essenciais, combustível e energia elétrica. Isso dá para esses serviços um teto do ICMS de 17%, 18%, mas também garante compensação aos estados por aquele gatilho de quem perder a arrecadação acima de 5% em relação ao que eles recolheram no ano passado. A gente está falando dos estados. Há alguns ajustes feitos nesse texto para garantir que quem não tem dívida com a União consiga também ser compensado com recursos e não com abatimento de dívidas. E também houve uma pressão, principalmente de São Paulo, para conseguir estados endividados conseguirem alongar um pouquinho o prazo para pagar as dívidas com a União, se tiverem também prejuízos de arrecadação. Enfim, o que a gente acompanha por aqui, só para resumir, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o senador Fernando Bezerra, é basicamente os governadores ainda fazendo pressão, tentando conquistar alguns pontos nesse texto e também nessa PEC, que zera as alíquotas do ICMS. Há uma tentativa de conseguir que esse teto seja aplicado de forma gradual. Os governadores e os secretários de Fazenda estão fazendo essa pressão, mas afirmaram que, em relação à medida que veio da Câmara, já houve algum passo, alguma melhoria. É o que a gente vai acompanhar. O senador Fernando Bezerra, durante essa leitura, ele deu mais detalhes sobre essa compensação a partir de abatimento de dívidas dos estados. Nós vamos acompanhar o que ele disse, então. Ela seria feita basicamente pela dedução das parcelas referentes às dívidas com a União de estados ou do Distrito Federal. Estados que não tenham dívidas com a União não poderiam se ressarcir. Para os que as têm, a compensação estaria limitada às perdas até 31 de dezembro de 2022, que excedessem a 5% da arrecadação do ICMS em relação a 2021.